Olá, meu nome é Caleb e tem que acabar o jovem. Oi, eu sou a Juliana e eu sempre quis ser amiga da Mama Busqueta. Oi, meu nome é Luana e esse podcast tem maturidade para discutir política, mas não literatura. E você está escutando O nome do livro! Eu fiquei pensando se Mama Brusqueta é uma entidade nacional, porque ela passava na TV Gazeta, né? Que é uma TV meio São regional, Paulo. né? É. Mas acho que hoje em dia ela tá no SBT, ela mudou de vida. Mas eu acho que ela não é É que agora me fugiu o nome do Ok. Nelson Rubens, Nelson Caleb. Rubens. Acho que esse está estabelecido no padrão Não, fofoca. ele, Leão Lobo, Sônia Abraão, tem vários, mas é que a Mama Brusqueta Mas peraí, outra a Sônia Abraão, ela é multitarefa aí, né? Ela não é só uma comentarista. Inclusive, ela é prima do Rafael William. Do Chorão, Juliana, do Chorão. Do Chorão. Esse é o detalhe importante dela, meu. Tá saindo um documentário do Chorão aí, Marginal Alada aí, galera tá... Eu faço questão de nunca assistir, basicamente. Olha, Juliana, eu queria dizer que se um dia estiver passando na TV que nem esse São Paulo e Guarani do Campeonato Paulista que tá passando agora, não sei, viu? Luana, você foi uma jovem que ouvia Charlie Brown Jr.? Não ouvia. Sempre achei meio estranho e hoje em dia eu escuto e falo, meu Deus. E as pessoas falam que eles foram... Tá, que eu não gosto também de Legião Urbana, que eles foram Legião Urbana da nossa geração e eu fico... Se a gente já sabe por que a nossa geração não deu certo, né? Gente, eu não queria falar não, mas eu fui um jovem que gostava, viu? Assim, eu fui num show para formandos da Unixul, do Charlie Brown Jr. Ali Você entrou de penetra, Caleb. Cara, me chamaram, eu fui. No Expresso Brasil ali, conhecido reduto do reggae, aqui da Zona Leste, um lugar que eu realmente não gostava, mas eu fui no show e o show foi muito bom. Será que o Expresso Brasil sobreviveu à pandemia? Olha, eu não Espero sei, que sim. eu espero que sim, assim, Porque tinha show, era uma gama muito grande, né? Tinha de forró a hard rock, tinha no Expresso Brasil. Eu morava mais ou menos perto, né? Eu morava ali no Aricanduva e uma vez o Rapa foi lá e eu conseguia ouvir na minha casa. A Juliana mora perto do Morumbi e já ouviu o Rolling Stones. Eu já ouvi o Rapa, né? Então, cada um, né, aí na sua região, né? Eu queria falar da minha frase sobre a gente não ter maturidade. A gente obviamente não tem, porque a gente tem dificuldade de respeitar o gosto dos outros. Isso é um fato já consolidado nesse podcast. Mas principalmente porque hoje a gente resolveu falar de fofoca. Gente, fofoca. Melhor. Cara, eu acho que todo mundo gosta de fofoca. Quem fala que não gosta de fofoca tá mentindo, assim, não é possível. É que nem quem falava que não gostava de BBB e agora tá tudo aí na quarentena torcendo e sendo fanboy de Big Brother. Eu assisto Big Brother desde o primeiro. Juliana, eu não gosto. Antes de ser modinha, né, Ju? Eu continuo não gostando de BBB, Juliana. Eu vou ler um livro em vez de ver de Big Brother. Não. Ó você errado aí. Eu não falo isso. Tá, mas Caleb, o que você faz ao invés de ver Big Brother, então? Comenta aí pra audiência. Ó, não, assim... Foi no ESPN, basicamente. Não, assim, né? Mas assim, talvez eu veja alguma coisa repetida, porque acho que esse é o meu modus operandi na quarentena. Não é só na quarentena, não. Calma, Juliana. Futebol voltou agora de novo, Juliana. Hoje eu tô vendo meu terceiro jogo de futebol, talvez. Mas assim, nenhum deles eu prestei atenção, nenhum deles eu tava importando mesmo. Tava divertido. Eu tô vendo coisas repetidas. Então teve uma semana que eu vi 3 vezes Círculo de Fogo, e um deles era um dia de eliminação do BBB. Aquele dos robôs gigantes. Caso você não saiba, é um clássico. Assistam, recomendo demais. É tipo um Velozes e Furiosos, só que com robô gigante e monstros. Ou seja, maravilhoso, né? Maravilhoso, sério. Muito assim, melhor. Eu já decorei as falas, eu canto a musiquinha tema, feita pelo Tom Morello do Rage Against the Machine, diga-se de passagem. Então, enfim, né, respeita aí. O Caleb, na época que não tava passando futebol, eu tava passando, sei lá, Campeonato Paulista de 1996,
Guarani contra a Ponte Preta, o Caleb tava assistindo. É nada. Ele tava muito, tipo, viciado em síndrome de abstinência. É porque, assim, eu tenho um podcast é o meu segundo podcast favorito, assim, ele tá ali lá em cima. O primeiro é o nosso, né? O primeiro é o nosso, né? Mas o segundo ele tá empatado com o outro segundo, né? Então, né? Um é o Bola Presa, que é de basquete, e assim, é um mistério pra mim, eu continuo me surpreendendo comigo mesmo, porque eu vejo basquete, assim, só se tiver um jogo muito legal, assim, não tiver nada ou outra coisa passando, né, tipo, de esporte. E tem um que é o futebol de botão, que é de futebol meio antigo, eles fazem uns recortes, e aí recentemente eles fizeram um sobre o jogo Brasil e Holanda de 98, que é um dos meus jogos favoritos da vida. Puta, foi um podcast, sério, foi um podcast maravilhoso. Aí o que eu fiz depois? Opa, aqui YouTube, Brasil, Holanda, narração do Galvão. A imagem é horrorosa, porque não tinha HD, então na TV ela expande, assim, parece que você está aproximando uma foto com uma qualidade ruim, mas eu recomendo, assim, é divertido, tem sido terapêutico. Você, ouvinte desse podcast, comenta aqui com a gente se você tem um jogo de futebol preferido. Eu acho isso... Juliana, tá, não vamos entrar no assunto, mas assim, aquele jogo especificamente, muitas pessoas consideram. Durante a pandemia, no começo, quando a gente achava que ia acabar em julho de 2020, e começou a passar futebol antigo, foi um jogo celebrado no Twitter, as pessoas não lembravam que era tão bom, né? E eu tenho uma memória afetiva, né? A Copa de 98 e de 2002 foi a que eu curti no máximo, assim, sabe? Tipo, vi todos os jogos, me empolgava, sabe? Tipo, eu era uma pessoa viva ali, vibrante, sabe? E esse jogo de 98, eu tinha uma lembrança boa dele, mas eu não tinha revisto. Então, rever ele foi, pô, isso aqui era bom mesmo, viu? Isso aqui era legal mesmo. Mas eu não tenho outros jogos favoritos. Esse foi uma exceção, né? Ô, Lu, mas você não falou, você é do time Big Brother ou não? Não, eu não assisto. Eu não tenho TV há muito tempo, né? É E aqui em Paraty piorou, porque antes pelo menos eu tinha um monitorzão lá que eu conseguia conectar um computador e assistir. Agora eu só tenho o computador no colo. Então, às vezes eu até tô afim de assistir alguma coisa, me dá uma preguiça, é desconfortável. Então, mas eu tenho uma coisa curiosa com o Big Brother, que é, eu leio o resumo. Sempre que sai no G1 matéria de resumo, porque senão eu não entendo os memes, eu não entendo o que está acontecendo no mundo, então eu vou lendo os resumos. Pois é, olha só como são as coisas. Mas as coisas mudam muito rápido, né? De vez em quando eu pergunto pra Juliana, eu falo, Juliana, mas e tal coisa? A gente gosta de tal pessoa? Aí meio... E tem alguns participantes que, por exemplo, até o Minha, eu só soube que existia no final, assim, porque ela não era os nomes que estavam sendo comentados no ano passado, então ainda tem isso, eu não conheço todos os personagens, eu só conheço aqueles que o G1 se digna a escrever no resumo, sabe? Não, e esse daí eu não posso opinar, né? Quem pode opinar é a Juliana, né? Eu fiquei muito indignado com aquele lance do menino lá, enfim, eu falei, não, mano, me deixou meio mal, assim, sabe? Eu falei, não tem como assistir, não. Eu acho que as pessoas, principalmente nesse 21, né, no 20 também já, né, porque quando começou a pandemia e tal, mas nesse 21, tipo, as pessoas estão há um ano em casa e tem um pouco de masoquismo, essa parte nem tanto minha, assim, mas eu acho que tem muita gente que fica vendo as festas e as pessoas estão lá testadas e isoladas, então elas podem se abraçar, sabe? Tipo, é surreal, assim. E aqui, tipo, você não pode encostar em ninguém, você não pode chegar perto. E eu acho que pegou muito, sabe? Do tipo, é um jogo de convivência com coisas muito escrotas. Eu acho que as pessoas que foram pra lá estavam há um ano de isolamento, que a gente espera que as pessoas tenham feito realmente isolamento. Pesou muito na cabeça, então elas estavam totalmente viradas no Jiraya. É verdade, nas primeiras então rolou, tipo, umas coisas bizonhas. E foi muito, tipo, mas eu acho que também tem muito essa coisa, sabe, intensa do tipo, mano, as pessoas elas podem conversar, tipo, pertinho uma da outra, sabe? Tipo, não tem uma tela no meio, sabe? Enfim, acho que pegou essa coisa também. E uma coisa importante do BBB é a fofoca. Olha, tá vendo? Olha essa volta. É ela que move o mundo. Esse é o fundo do poço desse podcast.
Então, no mínimo, quem está escutando aí, eu espero que comente, vá no nosso Instagram, faça um comentário, porque a gente merece. A gente está aqui num processo se submetendo a esse tema. Mas foi um pedido, foi um tema super pedido, né? A Michelle deu a dica, né? A Michelle Henriques, quando ela teve aqui da última vez, e todo mundo falou, não, tem que fazer. E olha aqui a gente fazendo. Mas foi mais difícil do que eu pensei que seria. Acho que esses escritores precisam falar mais. Precisam, É verdade. Escritor tem uma vida muito chata, gente. Vamos ser sinceros que, olha, se eu colocava de artista, de banda, gente, tem milhares de coisas, eu nem saberia o que escolher. Agora, escritor... E eles nem saem com famoso, né? Assim, né? Eu sei que não sei que categoria se eles estão famosos ou não famosos, mas assim... Né, pensando, adequando pro Big Brother, camarote ou pipoca aí, mas assim, né, tipo, não fica, eles não têm essa coisa, né? A Juliana tem um aí que, enfim, mas aí depois a gente comenta quando for falar mesmo. Mas vamos lá, quem quer começar a fazer fofoca aqui? Eu posso começar, vai. Vamos. Eu vou falar a minha fofoca, né? Essa é a notícia maior, porque essa história é uma história muito estranha, que faz muito tempo que essa história existe e a gente nunca vai saber porque, enfim, um dos personagens já morreu, infelizmente, e o outro não vai falar, assim, ele já claramente não quis, não se pronuncia sobre isso. Acho que tem uma questão de integridade, se a gente pode falar assim. Eu vou falar da polêmica, né, que em 1976... Ou vergonha mesmo, vergonha, ressaca moral. Pode ser, Ju, pode ser. Não, e falar agora que ele já morreu também, né, assim, acho que seria o contrário né, de você ter um mínimo de moral, né, assim, seria muito baixo. Que em 1976, a gente só tinha essa informação que era o Gabriel Garcia Marques, né, autor de 100 Anos de Solidão, tomou um soco do Mário Vargas Llosa, ponto. Era essa história que a gente sabia, e tem uma foto muito famosa, que acho que a gente vai publicar depois nos stories, enfim, nas outras, que é o Gabo com o olho roxo, né? E assim, a história que a gente sabia era essa, e não tinha muito o que comentar, assim, existiam rumores, algumas coisas de gente que estava próximo, mas até coincidentemente com o nosso episódio, saiu um livro, né, sobre bem que é uma espécie de biografia, né, do Gabriel Garcia Marques, que se chama Solidão e Companhia, da jornalista Silvana Paternostro. Saiu recentemente aqui pela Planeta, né, editorial, recentemente, acho que em abril mesmo, agora de 2021, e ela narra alguns fatos do Gabo através de relatos das outras pessoas. Então ela não pega necessariamente uma fonte, não tem uma linha narrativa só, ela pega vários relatos e tenta meio que costurar e mostrar o que pode ser verdade e o que não pode não ser, né? Só pra gente, né, se localizar, o Gabo e o Llosa, eles já foram muito amigos, né? Em 1966, eles começam a se corresponder por cartas, né? O Llosa, acho que estava já em Paris, e selecionou Ninguém Escreve ao Coronel, né, para alguma indicação lá, e gostou do livro, enfim, começou a se corresponder muito com o Gabo. E nessa troca de cartas, eles ficaram muito próximos, assim, sabe? Rolou uma amizade muito íntima, né, entre eles. Em 67 sai o 100 Anos de Solidão e o Llosa acha estupendo, assim, as declarações, tanto é que eu não sabia, 4 anos depois o Llosa escreveu um estudo crítico sobre o 100 Anos de Solidão, e ele até dá algumas aulas, cursos, se eu não me engano, em Barcelona, em Santiago, sobre o 100 Anos de Solidão. Tamanho impacto, né, do livro, se a gente está pensando ali naquele contexto do realismo mágico, né, que é quando a Europa olha para a América Latina depois do 100 Anos de Solidão. Lógico, o realismo mágico veio com outros autores, né, Cabreira Infante ou Alejo Carpentier, enfim, não tem divergência sobre isso. E esse estudo chama A História de um Deicídio, 100 Anos de Solidão, né? História, e aparentemente não é publicado agora. Tem disponível online, assim, mas
Acho que desde a briga deles, ele não levou, mas assim, é um estudo muito sério sobre a obra do Gabo. E eles eram amigos a ponto, às vezes, de viajarem, as esposas, né? As companheiras eram próximas também, né? E aí, então, vamos entrar só na parte da briga, só que eu achei curioso. Eu sabia que eles eram próximos, mas a recordação, o Lhosa deu uma entrevista em 2017. Na verdade, ele participa de um congresso, né, com um escritor colombiano, um curso sobre o Gabo, e ele conversa 1 hora, e assim, ele dá uma alfinetada, fala que o Gabo não era exatamente um intelectual, falava que o Gabo era um artista, que ele não tinha as explicações ou as convicções de um intelectual no sentido de buscar tal palavra, e ele se guiava pela intuição do artista, né? O Lhosa, apesar de ter se entortado para a direita, né, a partir até dessa briga deles, né, ele começa a se posicionar. Ele diz que nessa época ele era mais defensor de Cuba do que o Gabo. O que eu achei meio... Falei, não é possível, cara. Deu quase vontade de buscar entrevistas, assim, né? Enfim, eles tinham essa relação, e aparentemente é isso, né? São escritores de uma geração, de um momento muito importante, muito forte, que meio que revolucionaram, né? Tanto que o Gabo ganha o Nobel de Literatura em 82, né? Consagrando definitivamente, né, o 100 anos de solidão, e o Lhosa ganha em 2010, né? Acho que tem questões de se posicionar, enfim... o Gabo desde então se aproximou cada vez mais de Cuba, e o Lhosa dá uma alfinetada falando que é melhor, na verdade, você ser a favor de Cuba do que receber as pedradas, mas aí é o Lhosa só sendo meio cuzão, assim, né? Meio Lhosa. Foi mal aí, galera. Enfim, aí sobre a briga mesmo, assim, que está descrita até no livro, né? A Silvana teve depoimentos, né, de 2 fotógrafos, de alguns amigos próximos, né, e um deles, né, que era o Guilhermo, que é um fotógrafo colombiano chamado Guilhermo Angulo, né, falou que Mário era um grande mulherengo, né, era um homem muito bonito, e que as mulheres se morriam por ele, né, e numa viagem de Barcelona ele conhece essa mulher, que é a Patrícia, que vai se tornar a esposa dele, né? Ele, enfim, estava casado, mas ele abandona a esposa e fica com essa Patrícia. E essa Patrícia, ela é com ela, já que quando que ela se aproxima, né? Enfim, a Mercedes, companheira do Gabo, e a Patrícia, enfim, eles ficam íntimos, né? Próximos. E em algum momento, né? E aí tem um outro depoimento de um romancista, né, um diplomata, que é o Plínio Apoio Mendonça, né, que ele comenta, né, que a Patrícia precisava voltar a Santiago, e o Gabo levou ela até o aeroporto. E como eles estavam atrasados, né, o Gabo disse, meio sem pensar, meio em tom de brincadeira, mas, né, não sei, se o avião decolar sem você, faremos uma festa. E aí a palavra dele Gabo é caribenho, e foi nesse espírito que ele disse isso, e ela entendeu mal. Disse esse Mendonça, que é o autor, né? E esse Guilherme Angulo, que continua, né? Então são os relatos dos dois, né? Falou que ele conhece, enfim, era amigo do Gabo, né? Ele falou que a esposa do Lhosa voltou para arrumar a casa, né? Voltou para casa e começou a encontrar os amigos. E ela meio que virou pro Lhosa e disse: não pense que eu não sou atraente. Amigos seus como o Gabo estavam atrás de mim. E aparentemente o Lhosa ficou, enfim, sangue latino tem poder aí, né? E todo aquele machismo já típico, né, da região. E ele ficou meio possesso. E em 1976, né, na Cidade do México, eles estavam numa pré-estreia, né, num teatro que ia ser apresentado aquele filme Sobrevivente dos Andes. Não sei se vocês lembram desse filme, que é aquela história é sobre a história real, né, do avião de equipe uruguaia de rugby, né, que cai na Cordilheira dos Andes, e enfim, eles ficam sem comer, e enfim, acontecem coisas lá.
Eu lembro que eu fiquei bem traumatizado com esse filme, eu não sei vocês, mas eu lembro que eu fiquei muito impactado. Eu vi naquelas sessões de sábado da Globo, sabe? Tipo, de madrugada, assim, foi, enfim. E aí antes de começar a sessão, né, o Gabo viu o Lhosa e meio que abriu os braços, assim, meio Mário, né, sorrindo para ele, né, e que antes de dar o soco, né, antes do Lhosa dar o soco, ele falou, ó, isso é pelo que você tentou com a minha esposa. Isso tem relato, mais de uma pessoa que ouviu ele falar isso antes. E aí, a hora que ele dá o soco, dizem, aí eu vi também nos relatos falando que foi um soco de direita. Ó a brincadeira aí, ó a brincadeira com ele aí. E que, assim, o soco foi muito forte, assim, muito forte mesmo, e que quebrou a lente dos óculos na ponta do nariz do Gabo, né? E que ele ficou meio que sangrando quando caiu, né? E foi realmente feio, assim. E é muito engraçado, porque no relato, né, falam que os primeiros socorros ajudaram a aliviar. E não sei se Tina Mendonça, que era o diplomata, ou a escritora mexicana Elena Poniatowska, que estava lá, que foi comprar um bife cru para colocar no olho dele. É tudo verdade. Treinei um pouco de boxe desde criança e se coloca bife em olho roxo. Não sei como, mas tirou hematoma, disse esse Rodrigo Moya, né, que esse escritor. Então, de fato, faz, assim, a história meio que, lógico, pode não ter sido isso, pode ter sido outras coisas. Nessa época, o Lhosa realmente começa a criticar, né? Teve um incidente com um escritor em Cuba, esse cara meio foi expulso e meio que dividiu um pouco as pessoas, porque começou um pouco dessa ideia da perseguição, então meio que foi uma coisa que abalou um pouco os dois, né, da relação. Enfim, esse Moya, né, que era o fotógrafo, né, falou que o Gabo apareceu na porta, isso é declaração por Estadão, né, na reportagem do Biratã Brasil, né, enfim, sempre acompanha de literatura, mas no Estadão, no dia 3 de abril, né, falou que o Gabo e a Mercedes bateram na porta do apartamento deles, foram para tirar fotografias. O Gabo disse que queria que tirasse fotos do olho roxo dele, né? E a hora que o Gabo viu ele meio que brincou do tipo, o que aconteceu com você, né? Ele falou que ele fez uma piada com eu tava lutando boxe e perdi. Essa foi a brincadeira que ele fez, mas quem explicou foi a Mercedes, né? E ela falou, Moya, né? É muito engraçado que é do tipo, o comentário da mulher do Gabo Mário é um idiota ciumento. acho muito... enfim, e aí tirou as fotos, né? O cara falou que o Gabo no dia, né? Nessa entrevista ele fala que o Gabo tava... não gostava, né? Ele era muito tímido, né? Não queria tirar as fotos, não queria ser fotografado, mas o cara conseguiu, e a foto do Gabo sorrindo, que é maravilhosa, dele dando um sorrisão e um maior olhão roxo, assim. E, enfim, o cara acabou deixando o Moya, esse cara famoso. Essas informações estão no livros, mas também tem essa entrevista que esse cara deu pro Biratã, e também vi algumas informações do Rodrigo Cassarim, do blog Página 5 do UOL. Então, essa história era meio que um mistério, talvez seja mais simples e seja mais bobo do que a gente, enfim, talvez fantasiasse, uma questão de diferenças políticas, seja só um ciúme idiota, talvez pensando que é realmente isso que eles não tenham comentado, mas eu acho essa história maravilhosa, assim. Eu gostei dessa história porque eu sempre escutei falar do soco, mas eu não sabia o motivo. Exatamente, assim, E né? aí tinha os boatos de que seria isso, que envolveria a esposa, mas na minha fantasia eu já ficava pensando se era alguma treta literária, sabe? Eu acho que faria mais sentido, né? Porque quando falava isso da esposa, né, de ser, eu lembrava da relação que o Gabo teve com a Mercedes, foi muito duradoura, né? Tem a história da publicação do Senha da Solidão, que ele não tinha dinheiro, a Mercedes... tipo, vendeu as coisas, sabe, tipo, no limite de estar junto com ele, e eu ficava meio, não, mas o Gabo não pode ter feito isso, assim, sabe, tipo... Posso ir, Ju? Bom, eu escolhi falar sobre um tema leve, né? Eu resolvi falar sobre morte, tá? Então vamos aqui de gótico suave. Se você acha que morte não é tema de fofoca, é porque você ainda é jovem. Espera uns anos. O que eu sugiro para este tema tão solar?
pega o celular, pega o fone de ouvido, vai para um cemitério próximo, né? Leva o seu vinho tinto, seu CD do Evanescence, dá para brincar de gótico em pleno 2020, né? 2021. Mas eu queria falar, começando aqui, com a história do Guimarães Rosa. Eu mandei mensagem para o João, que já participou de podcast aqui com a gente. Ele fez o episódio de fofocas do Nobel, né? Aliás, fofocas. Eu falei, não, o João é bom de fofoca, vamos pedir ajuda para o João. Porque eu não sei fofoca. Eu já falei para vocês que eu não dou a mínima para a vida do autor. Eu não sei dessas histórias legais. Eu não sabia porque que tinha rolado soco entre o Lhosa e o Gabo, sabe? Então, eu pedi ajuda para o João e ele falou, olha, tem a história do Guimarães Rosa. Vamos lá, qual é a história do Guimarães Rosa? O Guimarães, em 1963, ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras. Foi a segunda vez que ele se candidatou. E aí ele conseguiu, né? Ele entrou na academia para a cadeira de número 2 do Álvares de Azevedo. Gente, Álvares de Azevedo, né? Morte. Já tinha aí uma indicação de que isso aí não ia ser boa, mas enfim. E aí ele adiou a posse dele durante 4 anos, porque ele dizia que tinha muito medo da emoção que ele ia sentir, ele tinha medo de passar mal, ele tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, então ele adiou durante 4 anos. E aí o que aconteceu? Ele foi empossado, fez discurso e faleceu 3 dias depois, né? Aos 59 anos de idade. Então o que as pessoas falam sobre Guimarães? Que ele teve uma premonição da própria morte. Mas Lu, além dele premonizar? Como que é eu premonizo? Eu o quê? Como que conjuga esse verbo, gente? Eu falei umas paradas aí que deram certo. Enfim, além dele adivinhar a própria morte, né? Adivinhar não é bem a palavra, mas enfim, dicionário de sinônimos aqui, ele conseguiu enrolar a Academia Brasileira de Letras por 4 anos. Isso é muito notável. Eles se encontram toda semana para tomar chá. Ele não ficava curioso o que as pessoas faziam com a espada? Eu tenho essa curiosidade. Juliana, respondendo a sua pergunta, desculpa, Lô, o Star Wars não tinha sido lançado, então ninguém fazia fazia lutinha com a espada, sabe? O Star Wars só ia sair em 77, então era difícil mesmo. Talvez, Caleb, tenha tido uns cavaleiros medieval aí, não sei. Talvez tenha acontecido, né? Uns 3 mosqueteiros, umas coisas assim. Talvez, né? Talvez tenha sido inspiração, mas, né, vamos deixar em suspense, né? Mas assim, o Guimarães, dava pra gente fazer um episódio de fofoca do Guimarães, porque a vida dele inteira foi interessantíssima, né? Uma coisa que eu acho incrível é que o Guimarães falava 352 idiomas. Né? Ele falava aqui, ó, eu anotei, ele falava português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, lia sueco, holandês, latim e grego, porém o grego com o dicionário do lado. O grego ele não se garantia tanto. Não, então peraí, né? Mas o mais importante é o esperanto. Esperanto é muito aleatório, né? Só uma pergunta, será que os jovens sabem o que é esperanto? Não. Eu acho que morreu já, cara. Morreu nos anos 90, né? Já foi, assim. O Guimarães, ele era muito aquele moleque que a tia usava para falar no almoço. Sabe? A tia que quer falar sobre, olha ali o filho da dona Chiquitita, sabe? O filho do seu Flor lá, já fala 7 idiomas, meu filho, e você aí no English Live ainda. Então eu tenho certeza que o Guimarães foi o moleque que a tia usava para esfregar a realidade na cara da gente, sabe? Isso sem contar outras histórias, né? Ele era genial, ele assume, ele vai para o Itamaraty, né? Ele passa no Itamaraty, vai para Hamburgo, na Alemanha, justo durante a ascensão do nazismo. Então tem todas as histórias dele com a esposa dele, salvando judeus, né? Existem homenagens do governo de Israel aos dois, então ele tem várias histórias que são interessantíssimas, mas aí, né, além de falar do Guimarães, que teve essa premonição, o ouvinte aí deve estar se perguntando, nossa, que coisa fantástica, isso nunca aconteceu antes. Aconteceu, tem um outro escritor que é famoso por ter tido a premonição da própria morte, que é o Mark Twain, né, do autor de Tom Sawyer, do Joana d'Arc, de vários livros aí, Huckleberry Finn, né? Ele nasceu em 1835 durante uma das passagens do cometa Halley.
E o cometa Halley, momento, né, astronomia aqui, ele é um cometa periódico, né? Ele passa de tempos em tempos, aquele é visível na Terra de 75 em 75 anos. E aí, ele disse em 1909 que ele achava uma boa ideia morrer da mesma forma que ele tinha nascido, né? Ou seja, com a passagem do cometa. Ele escreveu o seguinte: eu cheguei com o cometa Halley em 1835. Ele vai passar de novo ano que vem e espero ir embora com ele. Seria a maior decepção da minha vida se eu não fosse com o cometa. O Todo-Poderoso disse, indubitavelmente, cá estão esses dois inexplicáveis fenômenos. Eles chegaram juntos e devem partir juntos. E aí, no ano seguinte, adivinhem, né, no dia 21 de abril de 1910, no dia seguinte à passagem do cometa Halley, o Mark Twain teve um ataque cardíaco e faleceu. Eu não sei se aqui foi uma premonição ou foi um cuidado com o que você deseja, já dizia minha mãe, sabe? Olha, cuidado com o que você deseja, às vezes o universo escuta. Acho que foi isso. O segredo em ação aí, né? Eu só queria deixar uma informação aqui, que o cometa Halley, o último, passou em 1986 e ele passa em 2061. Então, estejam vivos até lá. A gente vai estar vivo até lá. Eu descobri qual é o verbo de premonição. É premunir. Gente, eu nunca vi esse verbo. Tu premunis. Nós premunimos. Vós premunis. Eu prenumia. Eu prenumia? Coisa horrível. Enfim, vocês entenderam, né, gente? É isso aí. Fica aí, né, no momento Pasquale. Mas aí, né, continuei pesquisando e aí eu resolvi trazer o outro lado, porque este podcast preza pela imparcialidade. Ju, existe jornalismo imparcial, nem de esquerda, nem de direita, eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, teve um escritor que teve, como é que é, Ju? Premoniu? Não sei falar, gente. Teve uma premonição da própria morte e deu errado, e não aconteceu. Que foi ninguém mais, ninguém menos que Agatha Christie. A Agatha Christie, ela nasceu em 1890, né? Vocês, obviamente, sabem de quem estamos falando. Essa autora maravilhosa escreveu mais de 80 livros, vendeu 4 bilhões de cópias, foi traduzida em 103 idiomas. Nem o Guimarães falava 103 idiomas. E assim, ela foi uma escritora muito bem sucedida, só que ela pensou que ela iria morrer durante a Segunda Guerra, o que eu acho justificável, né? Afinal de contas, era uma guerra talvez mundial, né? Para os parâmetros da época, pelo menos. E ela estava com muito medo da guerra, e aquilo começou a se tornar uma neurose para ela. Ela achava que ela ia morrer, que ela não ia sobreviver à Segunda Guerra, e ela tinha muito medo pelo marido e pela filha. Né, ela tinha medo deles ficarem desassistidos, né, ela ainda não era a Agatha Christie que ela viria a se tornar, né, já tinha muito sucesso, mas ainda não era essa sumidade que ela acabou se tornando, né? E aí o que ela fez? Ela escreveu 2 livros que seria a aventura final do Poirot e da Miss Maple, que, né, são os personagens dele. Então ela escreveu o Caio Pano, e o da Miss Maple se chama Um Crime Adormecido, que deveria ser a última aventura, né? O Caio Pano é famoso, o Poirot morre, né? Ela escreveu esse livro, fez com que todos esses direitos de publicação fossem para o marido e para a filha, e ela colocou num banco, num cofre, com uma orientação de que aquilo só deveria ser aberto depois que ela morresse. Então era um plano, um grande plano. Só que o que aconteceu? Ela não morreu, como a gente sabe. Não, graças a Deus não aconteceu. Ela ainda escreveu muitos e muitos livros. Na verdade, ela foi morrer só na década de 70. Ela morreu em 1976, com 85 anos. Né? Então demorou bastante. Mas aí esses livros ficaram trancados durante mais de 30 anos. Né? O Caio Pano só foi publicado 1 ano antes do falecimento dela. Então tem essa curiosidade dela ter escrito livros que ficaram, escritos na década de 40, ficaram trancados e que só foram publicados muitos anos depois. E assim, ela queria que essa fosse a última aventura do Poirot também, né? Tinha um plano que não deu certo, porque muitos anos depois, décadas depois, a família autorizou e agora a gente já tem, né, um novo livro com ele. Os herdeiros, né? O que seria da vida sem os herdeiros, né?
sempre dispostos a ganhar mais Acho que se dinheiro a às gente custas. fizer um programa fofoca de herdeiro, a gente deve achar mais fácil do que fofoca de autor. Eu acho que esse daí é um... escolhas estranhas de herdeiros, né? Tipo... Mas é isso, essas são as minhas notícias sobre premonições. Aprendemos um verbo novo também. Já esqueci, Ju, como é que é? A Ju já esqueceu também. Premunir. Anotem aí, aqui também a cultura. E é isso. Contem pra gente se vocês já tiveram premonições. Que coisa linda. Vocês já premuniram coisas. Não precisa ser a morte. Não precisa. Pode ser algo mais leve, né? Eu premuni que iria ganhar um livro no Scooby, não sei. É verdade. Não, eu sei falar, né? Não eu quero premunir a Mega Sena da virada. O meu medo só de premunir a Mega Sena da virada é os números de Lost, que às vezes eu jogo de novo. E muita gente acha que ainda joga Lost. Lost, inclusive, revi na quarentena. Minhas temporadas ótimas, o final é horrível mesmo. Lost tinha o personagem Hurley, né? Era Hurley? Que ele jogava e aí a partir daí tudo começava a dar errado, né? Eu acho que essa é uma história que nós pobres contamos para as nossas crianças, assim, de que se um dia as pessoas que ganham na Mega Sena, elas são muito infelizes, nem vale a pena, sabe? Dá tudo errado, acontecem desgraças, a gente tenta se convencer disso para se sentir melhor. Aqui, esses dias aqui em casa rolou uma conversa do e se a gente ganhasse na Mega Sena e, enfim, essa conversa toda me... gente, deprimiu. Eu deprimi um pouco, baixou um pouco o clima, assim. Mas eu confesso que, assim, se eu ganhasse, eu falei aqui na família, né? Talvez não vai ser muito bem recebido. Eu faria eles assinarem um contrato de confidencialidade, né? Porque ninguém ia saber que eu ia ganhar. Ia sumir no mundo. E, enfim. Eu tenho os planos. Caleb, mas como que você sumiria do mundo se você não tivesse ganhado na Mega Sena? Qual a possibilidade? Ou você foi raptado por gangsters italianos, ou você ganhou na Mega Sena, não tem outra possibilidade. Lu, talvez meu plano não esteja ainda, né, tem furos. Mas até lá, assim, eu tenho planos, assim, enfim, não vou contar meu plano, mas assim, envolve um financiamento de, né, um tipo de categoria que existe hoje na sociedade, que é o parça do Neymar. Eu ia financiar o parça do Caleb. Então, enfim. Se vocês quiserem... Quem é ser o seu Gil Cebola, cara? Não pode falar, assim, não vou dar preferência, né? Mas eu ia pagar para as pessoas serem meus amigos, assim, estarem à disposição. O Caleb ia comprar vários e vários livros da Carambaia. Nossa, cara, eu ia riscar os livros da Carambaia. Só pra você ter ideia do quanto de dinheiro que eu ia ter. Mas eu acho ótimo que, de repente, o Caleb ia estar em Malta, ia estar em Gana, ia estar na Austrália, e a gente ia pensar, nossa, que estranho, né, o Caleb? Como será que ele está viajando 5 vezes por mês? Que estranho, que curioso. Lu, mas assim, o restante do plano tá indo bem no planejamento, assim, só falta mesmo ganhar. Assim. Esse problema aí que tá impactando todos nós, né? Sérios, problemas sérios. Ju, você vai falar a sua fofoca? Vou falar. A minha fofoca foi uma sugestão, então, da Michelle, que a gente não chamou ela hoje, porque a gente tá gravando num horário meio pornográfico hoje. Então, a gente faz essa fofoca em homenagem a ela, que é uma fofoca que envolve casamento, rompimentos, virgões e uma péssima ação de marketing. Vamos lá. Tudo começou em 2015, quando a Natalie Portman ia lançar o primeiro filme que ela dirigiu. E naquele mesmo ano, um autor, por isso que estamos falando aqui, porque até onde eu sei, Natalie Portman não escreveu livros ainda, um autor que era amigo dela, ia lançar o primeiro livro depois de 10 anos. Né? Um autor muito elogiado, muito jovem também, e, enfim, que é o Jonathan Safran Foer. Né? Ele tinha escrito o último livro dele há mais de 10 anos, e aí ele ia lançar aquele Here I Am. E aí, para comemorar esse lançamento, Capítulo 2, eles resolveram oferecer à revista Times, ou foi a New Yorker? Agora eu não sei, peraí. A Times... Foi a New York Times Magazine, que é o suplemento de fim de semana da New York Times.
eles resolveram fazer uma troca de e-mails. Eles resolveram divulgar uma troca de e-mail entre os dois, porque eles são amigos há muitos anos. Né? Ela sempre foi fã dele, né? Ele escreveu o primeiro romance, que é o Tudo Se Ilumina. Em 2002, ela disse que já gostava muito dos livros dele, já meio que começaram a conversar, né, tinha aquela troca de e-mail, às vezes, assim, meio ocasional. Só que 10 anos antes, ele tinha lançado aquele livro Comer Animais, que é um livro que fala sobre a questão da alimentação e principalmente voltada ao veganismo, que ele é vegano, né? E a Natalie Portman leu esse livro, ficou muito tocada com o livro e saiu divulgando em entrevista. Ela ia fazer um documentário muito pessoal sobre essa questão que era suscitada no Comer Animais. E aí, a partir disso, os dois começaram uma troca mais intensa de e-mails. A ação de marketing começa com o Safran Foer dizendo que ele perdeu os 10 anos, os últimos 10 anos de mensagem. Aí a gente se pergunta como alguém perde e-mails hoje em dia. E outra, se ele perdeu, ela não perdeu, só se ela deletou. Porque, né, se você tem o enviados, o bom do e-mail, ao contrário das cartas, é que as cartas a pessoa tinha que copiar se ela quisesse ficar com a própria resposta, né, para montar uma narrativa. No e-mail tá tudo lá, gente. É a única vantagem, que eu acho carta muito mais da hora. Mas, enfim. E aí, eles começam essa conversa que é uma grande punhetagem entre os dois. E aí, vocês podem encontrar para ler. Eu fiquei com muita vontade, mas não deu tempo. Mas quem sabe um episódio assim, né? A gente pode dramatizar essas cartas, a gente traduz, e aí uma pessoa lê as dela e uma pessoa lê as deles. Acho que vai dar um ótimo podcast, vai ser super divertido. Porque, assim, eles tratam sobre temas desde porquinhos da Índia a questões de como o cotidiano, né? Ou então sobre a questão de como a cultura judaica ela propicia a produção da arte. Enfim, né? Os dois são judeus, só aqui para. Então tem uma coisa meio pseudo-intelectual, meio cotidiano, enfim, é bem vergonhoso mesmo, assim, é uma troca de e-mail. E você já vê que tem uma coisa ali meio estranha. Só que o que aconteceu por trás disso? Lá em 2014, quando eles acho que pensaram em fazer essa grande ação aí, o Jonathan Foer resolveu, na cabeça dele, que ele estava apaixonado pela Natalie Portman e que era uma coisa totalmente correspondida. E aí ele contou para a esposa dele, Nicole Krauss, uma excelente autora, maravilhosa, e os dois se separaram, obviamente, afinal de contas, Nicolinha não vai aqui se contentar com pouco, não é mesmo? E aí ela se separa, os dois se separam, e Safran Foer, como bom virgão, que se mostrou, porque fiquei impressionada com isso, ele chega e fala, e aí, Nathalie, ó, caminho aberto pra nós aqui, vamos viver esse amor. E ela, fera, que é isso? Sabe? Pelo que eu entendi, ela já era casada, casamento que acho que ela tem até hoje, tava grávida. Ela já tinha filho, eu acho. Ela ganhou o Oscar com o filho, né? Grávida, na verdade, né? Ela estava grávida já. Então, ela já estava casada, tinha filho, enfim, se bem que o Jonathan Safran tinha 2 filhos com a Nicole Krauss e ó, nem ligou. Falou, vou viver esse amor louco aqui, que parece coisa medieval, né? Tipo, uma troca de cartas, muito intriga. Enfim, e aí foi isso, gente. Rolou essa vergonha alheia. E aí, depois disso tudo, ainda eles fizeram essa troca de cartas, que aí é basicamente eles fazendo essa punhetagem. Você claramente vê que o Safran Foer tá querendo mostrar do tipo, olha aqui, Nathalie, olha o que você tá perdendo. E ao mesmo tempo ele fica perguntando do filme dela, como foi o processo dela, né, para justificar ali a troca de e-mails pro The Times. Enfim, gente, é uma grande vergonha alheia, assim, absurda. E aí, só para encerrar assim, a história,
Eu não sei se a Natalie Portman ainda tá com o cara, com o marido dela. Acho que tá. Ela está fazendo joinha pra mim. Safran Foer, assim que deu toda essa treta, poucos meses depois, falou: você não quer? Você aí, a atriz de Hollywood, não quer me namorar? Então tá aqui, Michelle Williams. Michelle Williams namorou um tempo aí com Michelle Williams, mas eles não estão juntos. Michelle Williams tá casada aí com outro cara. Michelle Então, Williams, a Jane Lindley de Dawson's Creek. Só queria deixar essa informação importante. exatamente. Eu acho ela muito mais legal que a de Natalie Portman, assim, mas quem sou eu aqui pra julgar? Mas enfim. Eu não gosto da Natalie Portman. Tem outra fofoca dela que é uma coisa porque eu não gosto dela. Que foi, Caleb? Não, eu ia falar que, assim, eu acho que depois as pessoas acho que podiam buscar mesmo os e-mails, que é curioso, porque, assim, é realmente uma jogada de marketing, mas, assim, é meio morno, assim, sabe? É meio, enfim... A Nathalie, depois, ela até falou que ela estava mais à vontade, porque antes, nessa outra troca de e-mail dela secreta, que, enfim, os dois perderam coincidentemente, ela ficava meio tentando impressionar ele, enfim, porque ele é um grande intelectual e tal. E eu só queria destacar aqui, né, que, além do virgão, claramente... duas coisas, né? Que ele e a Nicole Krauss eram meio, tipo, o casal sensação da literatura americana, né? Da literatura, sim. né? Eles eram, tipo, um ícone, né? Porque ela tinha muitos livros, ela já tinha acho que uns 3 ou 4 livros, o Foer muito jovem, teve adaptação para o cinema, enfim, tem toda essa coisa badalada, enfim, para acabar desse jeito. E a segunda coisa é o homem branco, né? Assim, ele tem uma autoconfiança que é muito, eu acho, assim, é uma coisa que é muito impressionante, assim, né, de você pegar uma atriz, enfim, vencedora do Oscar, com uma família feita, todas as coisas, de achar que ela tá apaixonada por você, assim, é um tipo de confiança que acho que a gente precisava mais no mundo aí com as pessoas, menos com os homens brancos, mas eu queria destacar isso só. Não, e só para complementar a coisa do casal, né, da Nicole Krauss com o Safran Foer, quando eles se separaram, foi também notícia numa revista de fofoca, a casa que eles viviam quando foi colocada à venda, e assim, era a casa mais bonita do universo, assim, ela era linda, era uma mansão maravilhosa, assim, muito bonita, que os dois tinham montado, e aí, enfim, separaram, acho que não rolou um acordo com quem ia ficar a casa e venderam. Então vocês podem procurar que vocês vão achar as fotos da casa deles. E eu acho que vale aqui depois, então, uma tradução desses e-mails para fazer uma dramatização. Acho que daria um bom. Não, tem um site que tem uma boa parte dessas cartas traduzidas num blog, então, enfim, depois a gente deixa o link, porque eu acho que realmente vale a pena, assim. É bem vergonhoso, gente. E assim, o editor que aceitou isso do The Times, ele devia estar muito sem assunto e muito desesperado. Juliana, porque é muito... Não, Juliana, aí assim, Juliana, é a sua implicância com a Natalie Portman. Porque era para divulgar o filme que ela estava dirigindo, do Amos Oz, um grande autor, né? Não, e tem isso também, né? A matéria, as fotos de matéria são a Natalie Portman de biquíni, cara. Vai tomar no cu, sabe? Ela posou realmente para essas fotos, que são fotos posadas, que ela fez uma sessão de fotos dela de biquíni. Tipo, vai se fuder, sabe? Não, é ela de biquíni e os meios, né? É meio... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é horrível. Enfim, tá tudo errado nessa história, realmente. E duas coisas, né? O livro, o seguinte, da Nicole Krauss foi muito aclamado, né? O Floresta Escura, que também saiu aqui pela Companhia das Letras, e também tem uma coisa de autoficção, né? A personagem se chama Nicole, tem 39 anos, tem 2 filhos, recém-divorciada, né? E uma coisa, o filme que a Natalie queria produzir, e ela produziu mesmo, o filme saiu em 2018, é um documentário chamado Eating Animals, né? Comendo Animais, que é o mesmo que é baseado, né? O livro saiu aqui pela Rocco, né? Os livros do Safran Foer saem todos aqui pela Rocco. Eu só fico pensando nessa separação de casal, como é que foi a biblioteca? Essa é a primeira coisa que eu penso imediatamente, como é que eles dividiram esses livros. Essa é uma grande questão aí. Eu não separava, só para poder manter a biblioteca intacta, tipo, prioridade, sabe?
Não, e tem outro detalhe, né? Você sendo tão cuzão, você vai ter coragem de pedir aquele livro que tá dividido entre vocês mesmo? Não sei, né? Tem esse detalhe aí, né? Talvez eu espero que a Nicolinha tenha ficado com os livros aí, ou só propõe, não. Vamos pra última então, Caleb, a sua pocket fofoca? Essa é curtinha, e eu coloquei Fofoca relâmpago. isso, os fofoca relâmpago. Essa é a parte do ok, sabe? Lembra na Rede TV, né? Naquele programa do Rubens, que eles só passavam rapidão. É porque eu achei a história muito curiosa, né? Tem a ver com carro, e tem a ver com o poeta parnasiano, e tem a ver com o primeiro acidente automobilístico do Brasil. Relembrando aqui, né, que esse ano, no dia 10 de março de 2021, a gente comemorou 10 anos de uma das notícias mais importantes da internet, que era que saiu no Portal Terra, que é Caetano estaciona carro no Leblon, né? Uma grande notícia aí, que não é uma não notícia, né? Um clássico da internet, né? E 114 anos antes do Caetano estacionando o carro no Leblon, em 1897, mais precisamente, né? O jornalista José do Patrocínio, né, dono do jornal Cidade do Rio, comprou um Serpollet, que é um carro... Quando vocês pensam no primeiro carro, daqueles com aquelas rodas grandona, meio a vapor, é exatamente esse carro que é o Serpollet, assim, um carro, enfim, muito icônico nesse imaginário que a gente tem, né? Ele foi um dos primeiros veículos, né, que circulou aqui no Brasil, enfim, as ruas foram todas planejadas, então rolou uma mudança, né? E um dos amigos do José do Patrocínio era o príncipe dos poetas brasileiros, Olavo Bilac, ele mesmo, Olavinho Bilac. E segundo o relato, né, que eu peguei no livro História Bizarra da Literatura Brasileira, que também saiu aqui para a Editora Planeta, o Olavo foi convidado, né, enfim, era um acontecimento para um passeio, e não só isso, né, o prestígio do cara era tanto que falou assim, não, você quer dirigir meu carro? Dirijo. O Patrocínio sentou-se no banco do carona, que era à esquerda, mais ou menos como a gente pensa hoje na mão inglesa, né, e deu algumas orientações, né? Não era muito difícil, e o Bilac ligou o carro, começou a andar pela estrada velha da Tijuca, ali no alto da Boa Vista, obviamente, né? Lugar nobre, chegando a atingir inacreditáveis 4 km por hora, né? Aqui eu imagino o Olavo Bilac ligando aquele nós do Velozes e Furiosos, sabe? Quando eles ligavam... Eu ia falar isso, essa é uma cena que eu queria ver mesmo. E na primeira curva, né, com essa rapidez toda, o poeta perdeu o controle do carro e bateu de frente com uma árvore, né? A tragédia com o parnasiano foi o primeiro acidente de carro registrado no Brasil. Então, achei que acidente de carro, como a Luana falou no nosso grupo, acidente de carro é fofoca, né? Sério, eu achei essa notícia maravilhosa, cara. Como que tá a árvore, será? Será que ela sobreviveu? Não sei, né? Podia ter um registro da árvore, né? Pelo menos. Eu tenho só uma história que, uma vez, com 12 anos, tinha um vizinho, Julinho, que tinha um bug. E era uma sensação, né? O Julinho era... Enfim, a família do Julinho era muito legal, a irmã dele, o Eric, né? Enfim... A mãe, o pai me dava carona para ir para a escola, mas o Julinho caiu no mesmo erro que o José do Patrocínio, né? No caso, eu fui o Olavo Bilac ali da situação, e eu peguei o bug, acelerei demais e bati na traseira do Del Rey, da mãe do Julinho. Foi um trauma até hoje. Então, Você tava mais de 4 km. Eu tava, Juliana, porque o negocinho tremulicava assim, sabe? Saltava assim. E o freio não funcionou, ou eu não consegui apertar. Até hoje a perícia não conseguiu identificar. E eu acertei a traseira do Del Rey vermelho, aquele vermelho vinho bonito, da mãe do Juninho. E esse foi o fim do bug do Juninho, ali andando ali perto da rua de casa. Eu não sabia disso, hein? Altas revelações. É uma história que eu senti um pouco de vergonha por ela, porque era um bug, não era tão difícil de dirigir. Mas depois que eu tirei minha carta há 2 anos e não dirijo ainda direito, eu tô mais confiante. Então, queria compartilhar essa história com vocês, porque foi um momento muito traumatizante, assim.
Bom, eu me acidentei de bicicleta atropelando um carro parado, né? Entrei com meu pulso dentro do farol, quebrei o farol, até hoje eu não sei como, tenho a cicatriz aqui na mão até hoje para provar, com o carro. Então, assim, eu te entendo no quesito vergonha de acidentes. Nossa, Lu, mas nossa, sua mão deve ter ficado. Eu não sei, acho que não vai dar para ver na câmera, mas eu tenho a cicatriz na mão até hoje de enterrar a mão no farol de um Renault Clio, eu lembro disso. Você lembra a cor desse Renault? Eu não lembro a cor, eu lembro que era Renault Clio só porque meu pai ficava falando: carro importado, minha filha, não podia ter sido um nacional. Gente, esse daqui foi um exemplo de como foi crescer nos anos 80 e 90. É esse tipo de comentário. Não, então, eu tenho uma história também. Eu tinha 5 anos, acho, 5, 6 anos, e eu ia passar, às vezes, um tempo na casa dos meus primos. Eles são, sei lá, 6, 7 anos mais velhos do que eu. E aí a gente tava brincando na rua deles, tinha outras crianças e tudo mais, e eu tava sentada na guia. E eu fui atropelada por uma bicicleta. A minha prima desesperada, só que na hora que ela viu minha camiseta com a marca da roda, e eu chorando desesperada, porque imagina, né, doeu, não sei o quê. E ela tipo, não, calma, não sei o quê. Ela foi ver a camiseta, tinha a marca da Honda certinho, assim, na camiseta, de fora a fora, sabe, as costas inteiras. Até a marca do pneu, cara, Pirelli. Exato, lógico, sabe, com a camiseta branca e ficou. Enfim, e aí essa é realmente os anos 80, né? Em vez de ir pro hospital, não, rimos muito. Não, Passava o mertiolate, que ainda ardia, e porra, ia nós. Você se machucava, o que doía mais, na verdade, era só. Não era nem a dor do metiolate, era o que você imaginava que ia ser a dor, assim, era um negócio desproporcional. Ou então o metiolate era aquele, tinha o aplicador, era aquela espatulinha, e aí você tinha que pôr em cima do machucado. Né? Uma redinha, assim, né? E aí aquilo, na hora que batia no ralado, né? Não, Juliana, eu lembro de como a redinha, ela molhava, né, no metiolate, e quando se aplicava, entrava um pouquinho de arzinho, assim, sabe? Tipo, e na hora já a dor já tava ali, assim, sabe? Você sentia a redinha passando. Bom, com esses comentários extremamente nostálgicos e saudosos, esse programa foi uma grande ode à velhice, né? O Caleb começou aí com a frase dele falando que o jovem não deu certo, que o jovem tem que acabar. É um insulto diário ao jovem, né? Que você sempre encontra nesse podcast. Porra, é recorrente, pode contar com a gente aí, viu? Se você quiser um insulto diário ao jovem, estamos aqui para isso. Então, muitas coisas para as pessoas comentarem hoje. Contem pra gente qual é o acidente ridículo de vocês, né? Vale carro, vale bicicleta. Se vocês lembram da sensação do mercúrio cromo ou do metiolate, né? Se vocês já tiveram alguma premonição. E se vocês lembram de alguma fofoca que a gente não tá sabendo, às vezes a gente perdeu alguma fofoca aqui no mundo literário e vocês estão sabendo mais do que a gente. Oh, mas eu achei que, no final das contas, foram boas fofocas nossas, assim, boas histórias. É que foram diversas, né? Teve homem tretando, teve premonição de morte, teve né? Casais se desfazendo e dividindo a biblioteca, teve várias coisas. Isso aí, gente. Então, fiquem bem, sobrevivam aí mais uma semana. Se cuidem, gente. Tentem se cuidar mesmo, tá muito difícil aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.